Se fosse necessário, eu frente a uma revolução comunista, depende de me matar pra implementar a revolução comunista. Tem que matar ou não tem? Só depende de mim pra que a ditadura possa ser implementada ou não. Se me matar, vai ser implementado. Tem que morrer ou não? Não. O ponto de partida que eu parto é sempre real. Primeiro, se depender só de... Olha a pergunta, né? Se depender só de me matar pra fazer, mas se dependesse, como assim? Como assim só se dependeria? Ora, se você consegue organizar os trabalhadores que estão no local de produção, são responsáveis por toda a riqueza que é produzida do país, por transporte, por comércio, por serviço, por produção tecnológica, engenharia, desenvolvimento, pesquisa, tudo, você não precisa matar a pessoa para poder fazer a revolução que você quer. Você vai surgir um conflito violento se essa pessoa que é proprietária disso reagir de forma violenta. Simples assim. Como eu falei, a Revolução Russa de 17, em outubro, houve de 6 a 8 mortos. Por que se deu tantas mortes depois? Porque houve uma reação. Ora, aí você tá... Óbvio que se você faz um processo, se você faz uma transformação na sociedade, se há uma reação, você vai lutar contra aquelas pessoas que estão reagindo. Então, respondendo a sua questão, se você não reagir violentamente para poder destruir o processo revolucionário, Pavanato, ficar tranquilo, não tem nenhuma necessidade de te matar. Por que seria necessário fazer isso? Nem você, nem nenhum outro. Percebe? Então é muito clara a questão aí, não tem muito o que discutir. Quem não concorda? Como se deu, inclusive, nenhum problema em não concordar. E depois da Revolução Russa em 17, por exemplo, liberais imprimiam o seu jornal no interior da Rússia, depois de 17. Nesse debate com o Pavanato, o Gustavo não explicou sobre essa reação que se teve contra a Revolução Russa. Mas não tem problema. Estou colocando aí agora uma entrevista que o Gustavo deu no podcast do Petri. Há 3 anos isso. E aí vocês vão entender o que aconteceu. A Revolução Russa acontece em 1917. Eles paralisam a guerra por causa da Revolução Russa. É uma coisa que historiador nenhum conta. Né? Por que acabou a Primeira Guerra Mundial? A Alemanha foi derrotada. Quando? Em que batalha? Me conta em que batalha. Eu sei que a Alemanha fez uma ofensiva e que ela ficou no mesmo lugar, mas na verdade ela estava dentro do território francês, inclusive. Né? O processo se espalha com uma velocidade enorme, inclusive com insurreições dentro da Alemanha. Eles terminam a guerra por causa da Revolução Russa e invadem em conjunto a Rússia. França mandou militares e dinheiro, Inglaterra mandou militares e dinheiro, Japão mandou mais de 70 mil militares. A Revolução Russa não teria sobrevivido se não fosse um apoio popular e um engajamento, inclusive na arena militar, assim, formidável e fora de série. Era para salvar o czar, né? Essa movimentação toda dos países. Era para destruir a Revolução Russa. Mas e o que acontece? Em 18... esses países terminam a guerra só acaba no ano seguinte, eles encerram a guerra, se voltam contra a Rússia para massacrar a Rússia soviética, para aquilo não servir de exemplo. Apesar disso, a Rússia vence a guerra civil, só que eles saem da guerra civil destroçados, em frangalhos. Você imagina um país como a Rússia, que era um país extremamente atrasado, tecnologicamente atrasado, tá entendendo? Muito aquém do que eram os outros principais países da Europa. Que inclusive estava fazendo vexame na Primeira Guerra Mundial inteira. Tá? A adesão popular foi tão gigante que eles conseguem vencer uma guerra civil, que foram apoiados por dinheiro e técnicos especializados em inglês, por dinheiro e técnicos especializados franceses. Soldados, eles mandaram um batalhão de 1000, depois mandaram não mandar mais, porque os soldados estavam voltando todos defendendo a Revolução de outubro de 17. Também documentado, assim, general falando, não mandem mais soldados, manda só dinheiro e técnico. Japoneses, mais de 70 mil soldados, tá? Dos outros países também, para financiar, e aí eles forçavam os camponeses das regiões limítrofes, que eles começam ali, para tentar destruir a Revolução. Não conseguiram. Só que isso onerou o país de tal forma que o país terminou assim, fome generalizada, porque quase todos os recursos que existiam eram recursos destinados à guerra. Além disso, ainda cai uma pandemia bem no meio, que foi a da gripe espanhola, que atingiu a Rússia como um dos principais epicentros. E foi isso que favoreceu a fazer uma Revolução Russa, que ela foi fundada nos soviets. O que os bolcheviques fizeram não foi tomar o poder para eles, nós, o Partido Bolchevique. Já existiam os soviets criados durante o processo revolucionário, que eram conselhos de trabalhadores, que começavam a tomar decisão sobre o que o país tinha que fazer. Aí você tinha de um lado o governo provisório e do outro lado os soviets. O que os bolcheviques induziram foi virar para os soviets, arranca o governo provisório fora. Nós não precisamos deles. Nós já temos aqui uma organização já criada e forjada durante o processo, que pode agora tomar as rédeas da sociedade russa, do seu próprio destino, tomar as medidas em função dos seus próprios interesses. E aí, resumindo o finalzinho, Lenin tem um AVC em 1922, ele queria que o Trotsky assumisse, mas Stalin tomou o poder
caçou e matou todos os revolucionários que tinham sobrado depois da Guerra Civil, e Trotsky teve que fugir. E a esposa de Lenin ainda disse que se Lenin não tivesse tido esse AVC e morrido em 1924, provavelmente Stalin também o assassinaria. Com isso, Stalin acabou com os soviets, que eram os conselhos de trabalhadores, e burocratizou o país.